Olá, sejam todas bem-vindas. Nós vamos então dar sequência nos vídeos de preparo, né, para as mamães, as futuras mamães. E o tema de hoje que eu fui convidada para estar falando com vocês, ele diz respeito aos cuidados com os recém-nascidos. Então, eu vou trazer para vocês alguma apresentação aqui, de uma forma em que nós possamos, né, dialogar sobre esses cuidados, que são vários, inúmeros cuidados que, né, são feitos com os bebês principalmente recém-nascidos, mas que a gente vai, então, tentar de uma forma, né, sintetizada, de uma forma mais objetiva. Qualquer dúvida também, eu fico à disposição, se surgir outros assuntos ou, né, outras colocações que vocês vejam que sejam necessários falar também, eu estou à disposição. Então, meu nome é Beatriz, eu sou enfermeira, trabalho na rede de atenção básica do município de Campo Verde, e há 10 anos eu atuo em unidade de saúde da família, que são os postos de saúde. Então, o que são os cuidados, né, com esse recém-nascido? Quais são os objetivos principais desses cuidados? O cuidado, né, com o recém-nascido, ele proporciona o conforto e o bem-estar ao bebê. Então, né, é um momento que principalmente o pai, a mãe, a família, né, quem está ali naquele núcleo junto com o bebê, ele vai conseguir ter esse vínculo, vai conseguir ter esse afeto, e principalmente com o objetivo de deixar, né, esse bebê confortável, esse bebê com bem-estar, e tudo isso, né, vai refletir nesse desenvolvimento, no crescimento dessa criança. Também esses cuidados, eles são muito importantes porque eles evitam infecções. Então, os bebês, eles ainda são muito, né, imaturos. O processo de imunidade do organismo deles ainda está em formação. Então, por isso que esses cuidados, eles são importantes no sentido principal de evitar também infecções, né? Porque é necessário que a gente, né, atue nas defesas dessa criança. Prevenir também a infecção do cordão umbilical é muito importante. Nós vamos estar falando também como fazer, né, a higiene. E esses cuidados, então, são indispensáveis, como eu disse, pois eles previnem infecções, né, no sistema imunitário do recém-nascido, que é o sistema de imunidade, que ainda não está bem formado, né? Mas, dessa forma, então, torna-se essencial esse cuidado. Começar aqui pelo banho, né? O banho, ele é um momento muito especial para o bebê, é um momento de relaxamento, é um momento também que os pais podem trocar o afeto, né, com essa criança. Então, é importante ter um ambiente confortável para o bebê, né, um ambiente onde a gente tem que ter alguns cuidados também com as correntes de ar, né, ver se está tudo fechado, se não está entrando, né, nenhuma corrente de ar que vai, né, diminuir a temperatura do bebê. Os cuidados com a temperatura da água também é muito importante, né, testar a temperatura da água, colocando sempre o cotovelo ou o punho, né, em cima ali da água, e colocando a água quente aos poucos, né, porque senão ela pode ficar muito quente e depois fica, né, prejudicial para a criança, para o bebê, a água quando ela está muito quente, ou se ela tiver também muito fria. Então, ir amornando essa água aos poucos. Alguns cuidados também específicos aí com a higiene do bebê. No máximo, 2 a 3 banhos por dia, né? Até assim, 2 banhos são os suficientes, né, nesse processo, né, a gente vai falar um pouquinho da troca de fralda também, mas troca de fralda você já faz uma higiene naquela criança, mas o banho total, né, o banho que a gente lava da cabeça até os pezinhos da criança, do bebê, no máximo ali uns 2 banhos por dia é o ideal. Verificar, como eu disse já, a temperatura da água, né, para evitar queimaduras na criança. Usar também um sabonete de glicerina ou sabonetinho neutro. Não usar muita coisa perfumada, com muita, né, muito aditivo químico, porque a pele do bebê ainda é muito sensível. Então, é preciso usar mais produtos que não sejam tão agressivos. Evitar também usar óleos muito perfumados, muitas colônias, talcos, pois pode também prejudicar e dar alergia na criança. É recomendado também limpar as narinas do bebê com cotonete umedecido, uma vez ao dia, pelo menos. Fazer a higiene também da genitália e do bumbum a cada troca de fraldas da criança. Então, trocou a fralda, pode fazer a higiene ali com água, com sabão, com sabonete neutro.
sempre, se puder lavar a região, é melhor, né, do que utilizar os lencinhos que, ao longo do, né, do dia, várias vezes sendo utilizado, pode causar também alergia no bebê. Então, quando for esse momento do banho, é importante já os pais, né, deixar tudo separado, já deixar tudo ali, a parte da higiene do bebê já montadinha, para evitar que esse bebê fique muito exposto no momento do banho. Então, já deixar o kit de higiene ali todo separado, para facilitar para você. Os cuidados com o umbigo, né? Muitas mães têm muito medo, muito receio de mexer com o umbigo. Mas ali o coto umbilical, que, né, é o pedaço ali do cordão umbilical que ainda fica no bebê, ele vai demorar mais ou menos uns 7 a 14 dias para cair. Depende de cada criança, depende, né, de como que está a cicatrização do coto. Mas ali você não precisa ter medo, não precisa ter receio de manipular o coto umbilical, né? O umbiguinho da criança. Por quê? Aquela parte que fica do coto, o bebê não tem mais sensibilidade, então ele não sente dor, né? Ele não tem uma sensibilidade naquela região. Então, você pode manipular sem medo, pode mexer, pode limpar, que o bebê não vai sofrer por isso. Então, como que é recomendado o cuidado com o umbigo? Fazer sempre a limpeza do umbigo a cada banho, ou sempre que molhar, né? Então, se a criança fez, né, fez xixi, ou evacuou e molhou, né, o corpo tem que fazer essa higiene toda vez. E no banho também, né, é essencial. O que vai utilizar na higiene do corpo? Somente álcool 70%. Não é necessário, né, passar mais nenhum outro produto. Então, o banho também pode lavar com água, pode lavar com sabonete, com sabãozinho, mas após o banho, sempre colocar o álcool 70. O álcool 70, ele é uma substância que vai fazer a desinfecção e vai ajudar também nesse processo de cicatrização. Porque quanto mais sequinho o umbigo, né, quanto mais limpinho, mais cedo ele vai cair. Lembre que o álcool também ele deve ser aplicado bem na base do coto para que resseque bem. E mesmo depois de cair o umbigo, né, depois que cai, pode continuar aplicando o álcool naquela cicatriz para retirar qualquer tipo de umidade que pode ainda ficar no banho. E lembre-se também que o umbigo do bebê ele só vai cair se ele estiver bem sequinho, né? E o álcool ele pode ser comprado em farmácia, né, drogaria, ou então o álcool também você consegue na unidade de saúde, na unidade básica, né? Só buscar lá que eles entregam também para a mãe o álcool 70. Aqui também tem uma imagem, né, de como que é o umbigo. Às vezes a mãe, né, de primeira viagem que nunca viu, nunca, né, teve essa familiaridade, é assim que fica o coto, né, do recém-nascido logo que ele nasce. Então ele tem esse clamp, né, que é onde no momento do parto a equipe médica faz o clampeamento, né, porque é através do cordão umbilical que havia a comunicação dele com a mãe. E aí quando ele nasce, né, essa vitalidade agora é só do bebê. Então por isso que é feito esse clamp é de plástico, né? Ele também é importante na hora que for ajeitar a fraldinha, também cuidar da posição do clamp, para não ficar ali amassado, não ficar apertando o bebê, tá? Então pode colocar para cima e colocar a fraldinha, né, revestindo ali perto do clamp. E limpar com álcool, né? Ou pode ser com algodãozinho, pode ser com gaze, né? Com um cotonete também, mas limpar bem desde a base até o clamp você pode passar o álcool para evitar tirar ali qualquer tipo de infecção. Outros cuidados também, pode ser feita a limpeza dos olhinhos, né, da narina do bebê também com soro fisiológico. Fazer a higiene também da genitália e do bumbum é muito importante a cada troca de fralda com água e sabão. Então, não deixar o bebê muito tempo com a fralda suja para prevenir o que é assadura. Porque se o bebê fica em contato com fezes e com urina, naquela pele totalmente sensível, o risco de assadura é muito grande. Então, é importante a cada troca de fralda fazer a higiene, lavar bem, né, a genitália desse bebê, para evitar, né, o contato com fezes e urina. Usar o lenço umedecido somente quando não estiver em casa, né, não tem como fazer essa limpeza geral, porque o uso, né, recorrente do lenço umedecido pode causar alergia. Como eu disse, fazer a limpeza do bebê também com água filtrada, pelo menos uma vez por dia. Limpar também sempre as orelhinhas, né, com um cotonete umedecido na hora do banho. Não usar dentro da orelha cotonete da criança, tá? Somente por fora que faz a higiene. E as roupinhas do bebê também é importante não usar também produtos muito fortes, produtos muito químicos, com muito cheiro, né, com
com substâncias que possam agredir, né, a pele do bebê. Então, usar o sabão de coco, sabão neutro, para lavar as roupinhas do bebê. E aqui também eu trouxe, né, algumas orientações com o bebê na hora de dormir, né? Hoje a gente fala-se muito de alguns cuidados que devem ser feitos para evitar principalmente a morte súbita. O que é a morte súbita? É a morte prematura de crianças de recém-nascidos. E a morte súbita ainda tem né, uma grande ainda prevalência, infelizmente, porque ainda tem crianças que ainda morrem dessa forma. E a morte súbita é da criança, né, que morre com menos de 1 ano, que morre de uma forma inesperada e sem explicação. E ocorre mais nesses primeiros meses de vida. O que é o fator de risco para ter morte súbita na criança? Né, aquela criança que, às vezes, ela está numa condição que ela ainda não tem um desenvolvimento total motor, né? Então, ela ainda não consegue virar, ela não consegue se inclinar, ela não consegue, né, reagir, às vezes, a algum processo que ela sofre. Então, alguns cuidados a mãe, né, deve tomar para evitar o risco de morte súbita. Um dos cuidados é a posição correta na hora de dormir, né? Então, ali a gente tem na imagem, né, o certo e o errado. Então, o bebê, né, ele tem que evitar dormir de lado, porque os riscos de dormir de lado, eles são semelhantes aos de dormir de bruços. Essa posição do bebê, ela é muito instável, né? O bebê, ele fica ali, se ele ficar de barriga para baixo, ele pode não conseguir respirar e isso diminui a atividade cerebral do bebê. E se ele também está com a barriguinha para cima, se ele vomita, né, a tendência dele é tossir, e isso pode chamar, né, a atenção dos pais. Às vezes, de lado, ele não consegue reagir e pode aspirar o vômito também. E, além disso, se, né, puder também inclinar um pouquinho o berço, né, colocar por baixo do colchão ou no pé do berço, uma forma que o berço fique um pouquinho inclinado. E se ele precisar, né, regurgitar alguma coisa assim, ele tem essa inclinação, mas não precisa ser maior do que 5%, né? Então, sempre tá atento a essa situação. Outra coisa também é o superaquecimento. A gente não precisa agasalhar muito o bebê, principalmente na região que a gente mora, região quente, a gente não tem inverno. A gente sofre com calor frequente. E as crianças também, os recém-nascidos, eles também sentem calor. Então, o superaquecimento, né, ele pode até dificultar os movimentos do bebê e até diminuir a atividade cerebral. Então, se a temperatura para nós está calor, para o bebê também está calor. Então, não precisa muitas vezes colocar toda aquela roupa, né, pesada de touca, gorro, luva e vários, né, artifícios para aquecer o bebê. Isso não é necessário. Muitos cobertores também não tem necessidade. Então, evitar agasalhar demais o bebê, porque eles também sentem calor. Usar mais roupinhas de algodão, roupinhas, né, que tenham mais um tecidinho mais fresco. Então, lã é muito pesado, né? Ou, às vezes, cobertor com tecido mais pesado não é necessário. Objetos decorativos também no berço é bom evitar, né? A Sociedade de Pediatria, ela recomenda que o berço ele tem que estar livre de almofada, de travesseiro, de pelúcia, brinquedo, porque aquilo o bebê pode virar, encostar o narizinho e ele não conseguir respirar. Então, evitar qualquer coisa que está ali dentro do berço, deixar o berço bem livre, né? Até aqueles protetores de berço que é tão bonito, né, que a gente vê nos berços decorados, eles não são recomendados, porque, né, pode ser ali um empecilho para o bebê. E não podemos deixar de falar também da amamentação. É um dos cuidados essenciais com o recém-nascido. A gente, né, priorizar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida da criança. A criança que amamenta, a criança que recebe o leite materno, ela tem ali uma facilidade em muitas coisas no seu desenvolvimento, né? Ela tem ali um sistema imunológico muito mais fortalecido, muito mais reforçado. Então, é muito importante a gente, né, ter a consciência do aleitamento materno. E aqui eu deixei dentro dessa imagem, algumas dicas de como fazer, então, uma pega correta. Porque amamentar exige, né, esforço, exige dedicação da mãe, paciência, porque é uma tarefa nova para a mãe que está recebendo aquela criança, né, e para o bebezinho também que está aprendendo. Então, a gente fala muito da pega correta, né? O que seria a pega correta? Ela está representada aí nessa imagem. Então, quando o bebê faz a pega correta, ele vem
para pegar o peito com a boca aberta, como se fosse, né, a boquinha de um peixinho ali que vai abocanhar. Então, você vê que ali os lábios da criança tá virado para fora, né? Então, às vezes a criança está amamentando, está mamando e o lábio está para dentro, está engurgitado, então ela não está fazendo uma pega boa. E o que quer dizer quando o bebê não faz uma pega boa? A gente tem um risco de fissura, né, que é a rachadura no seio, tem um risco dessa mãe ter mastite, né, a mama ficar engurgitada, ficar muito cheia e não conseguir, né, o leite sair de forma adequada, o bebê também não consegue mamar bem, né, então a pega, ela é essencial. Quando o bebê vai abocanhar, ele tem que abocanhar a maior parte da auréola. A auréola é essa parte mais escura do seio, né? E não apenas o mamilo, porque se ele suga só o mamilo, o risco de fissura é bem grande. O queixinho do bebê também tem que estar encostado ali no seio, os lábios virados para fora, como eu disse, né? A bochecha é percebido que ela enche quando suga o leite, né? E sempre a barriga e o tronco do bebê tem que estar voltado para a mãe. Então, a mãe, ela sempre traz o bebê para ela, não ela vai até o bebê. Porque essa posição da mãe ir até o bebê, ela prejudica muito, né, a coluna, a posição da mãe, o desconforto para ela, que vai ter que amamentar várias vezes no dia, né? Então, sempre trazer o bebê e colocar a barriguinha, né, do bebê com o tronco dele voltado para a mãe, né, encostadinho para a mãe. E a amamentação sempre, né, principalmente nos primeiros dias, ser livre demanda, né, ser de acordo com o que o bebê pedir, né, ele está sempre tendo essa oferta, né, livre aí do peito, que é uma forma de afeto também, é uma forma de cuidado com a criança, uma forma de ajudar no desenvolvimento também. E aqui para o final, então, para, né, a gente resumir os cuidados mais gerais, praticar o aleitamento materno exclusivo no seio até o 6º mês de vida. Esse aleitamento materno, quando a gente fala ali a palavra exclusivo, quer dizer o quê? É só o peito. Não precisa de chá, não precisa de água, não precisa de nenhum outro tipo de hidratação. Só o leite materno, ele contém todas, né, os nutrientes, tudo que o bebê precisa. Então, até o 6º mês de vida é muito importante só o peito, só o leite materno. Manter a posição correta durante a amamentação. Outro cuidado muito importante, né? O bebê nasceu, procura a unidade de saúde, porque lá na unidade de saúde vai ter os primeiros cuidados que a mãe já tem que fazer, que são esses que eu vou falar aqui para vocês. O teste do pezinho, que deve ser feito, né, após o 5º dia de vida. As vacinas também, que devem ser realizadas. E também a questão da consulta, né, da primeira consulta da criança com o médico, para poder avaliar principalmente os 7 dias, né, de vida ali daquela criança, se ela está ganhando peso, se ela está se desenvolvendo, se ela está com todos os reflexos presentes. Então, assim que o bebê nasce, né, saiu da maternidade, né, já passou ali, né, o período de ir para casa, tudo, já procura a unidade de saúde que está pronta, está aberta, toda unidade de saúde tem, né, esses testes disponíveis, toda unidade de saúde tem a vacina, né, então tem um profissional que vai fazer esse atendimento, então é muito importante já fazer esses primeiros cuidados. Como eu disse, o teste do pezinho ele vai diagnosticar doenças, né, neonatais, que se diagnosticadas de início, a gente consegue fazer um tratamento, então é muito importante, o teste do pezinho ele é gratuito, as vacinas também são essenciais. Quando o bebê nasce, são 2 vacinas que ele tem que tomar. É a BCG, que vai evitar a tuberculose e outras doenças, e a de hepatite B também. A BCG é aquela vacina que fica a marquinha no braço da criança, e a hepatite B é aplicada na perninha. Então, essas 2 vacinas têm que ser feitas assim que nascer. E depois vai ficar marcado a lápis no cartão da criança as próximas vacinas, que a próxima ele vai tomar com 2 meses de vida. Então, sempre ficar atento quais são as datas que estão marcadas lá no cartão da criança para não atrasar essa vacina. A gente só vai deixar de aplicar a vacina no bebê se ele tiver com febre ou alguma doença. Fora isso, a vacina não deve ser atrasada, porque vocês vão ver que até 1 aninho de vida são muitas vacinas que o bebê toma. Se a gente atrasa de um mês para o outro, vai, né, sequenciando ali uma série de atrasos que vão prejudicar muito essa criança e vão deixar ela mais vulnerável ainda. Então, a caderneta de vacinação ela é válida em todo o Brasil, tá? Então, quando o bebê nasce, ele sai da maternidade, vocês vão receber um cartãozinho, onde lá tem todo o histórico da criança e, inclusive, a carteirinha de vacina fica ali junto. E em qualquer lugar do país que chegar com essa carteirinha de vacina para vacinar, você vai ser atendido.
Levar o bebê também, como eu disse, para fazer a puericultura. Puericultura é o nome que a gente diz do acompanhamento de saúde da criança até o primeiro ano de vida. É nessa puericultura onde vai ser feita a pesagem, onde vai ser colocado no gráfico para ver se a criança está desenvolvendo, se ela está crescendo bem, né? E além de outros cuidados físicos que vão ser avaliados, os reflexos neurológicos, se o bebê está com um desenvolvimento adequado, como é que está a pele dele, né? Então, é sempre importante estar levando nessas consultas. E cuidar muito bem do cartão da criança, porque ele é um documento para a vida inteira. Então, não perder esse cartão, não desgastar ele, não, né, não sujar, não deixar ele, né, ali sem algum cuidado. É importante cuidar muito bem desse cartão, porque ele vai ser o documento, né, até adulto, desse histórico desse ser humano, né, dessa criança. Então, esses são, né, os cuidados que eu gostaria, né, de compartilhar com vocês. Qualquer dúvida também eu estou à disposição, né? Esse momento de receber a criança, o recém-nascido, é um momento de muito aprendizado para a mãe, para os pais, para quem está ali naquele núcleo familiar, mas que é um momento que proporciona o início desse vínculo, né, de afeto ali extraútero, que a gente sabe que né, esse afeto, esse vínculo, ele começa desde a barriga, mas aí quando o bebê nasce, é concretizado, então, né, aquela convivência com aquele serzinho que vem, né? Então, é muito importante esses primeiros dias. Qualquer insegurança da mãe, qualquer dúvida, sempre está recorrendo a um profissional de saúde que pode estar auxiliando ela. Então, era isso, muito obrigada, e qualquer coisa também, eu já estou à disposição de vocês.